Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui gravando o segundo episódio do nosso quadro Conta pra Ana e hoje estou aqui mais uma vez com uma mulher incrível, maravilhosa, uma profissional que trabalha aqui do meu lado também no estúdio, é a Ana Carlota. Então hoje nós temos Ana em dose dupla. Temos a participação especial da Pandorinha, que é a assistente terapêutica dela, essa coisa mais linda, né? E vou pedir para a Ana se apresentar um pouquinho para vocês. Muito prazer, Ana. É um prazer estar aqui com você hoje, né? E poder conversar um pouquinho sobre mim, a Pandorinha e a terapia, tá? Eu sou Ana Carlota, sou psicanalista, hipnoterapeuta, né? E a terapia é uma área que me encantou. Na verdade, ela começou num processo de me salvar, né? Ela veio como uma ferramenta onde eu consegui me encontrar, me salvar e me tirar de situações que eu vivia lá atrás. E quando eu vi que aquilo funcionou para mim, eu falei, isso é maravilhoso, eu preciso ajudar as pessoas a encontrarem a mesma ferramenta e aprenderem a usar essa ferramenta a seu próprio favor, né? Porque é o que eu fiz e é o que eu faço até hoje. Tá? Porque terapia é para a vida toda. É para a vida toda. Né? É para a vida toda. Então, autoconhecimento é mergulhar no mais profundo do oceano do seu eu mesmo, sabe? Do seu mais profundo eu. Então, você vai ficar ali sempre buscando saber quem é você, né? Há muitos anos atrás, muitos anos? Não, gente, peraí, vamos melhorar esse negócio aí. Há muitos anos, olha. Há alguns anos atrás, né? Eu saí de um relacionamento que era tóxico e tudo mais. Um casamento de anos, né? E daí, uma das coisas que me ajudou a buscar essa respostas, caminhos e o porquê de eu estar ali foi muito da terapia, né? Eu lembro que eu orava muito para Deus, eu pedia muita ajuda, né? E eu sei o quanto foi bom e o quanto foi, de fato, Deus que colocou a terapia na minha vida, os terapeutas que de alguma forma me ajudaram, me deram ferramentas e eu fui encontrando caminhos e respostas. Em 6 meses de psicanálise como paciente, eu me apaixonei. Eu vi resultados em mim que eu nunca tinha visto na vida, né? E já tinha passado com outros terapeutas e outras linhas de terapia e não tinha surtido o mesmo efeito. E foi uma paixão tão avassaladora que eu vi uma resposta tão rápida em 6 meses fazendo psicanálise como paciente, né? Que eu fui estudar psicanálise e a partir do momento que eu fui estudar psicanálise eu fui me apaixonando. É um caminho sem volta, né? É um amor que você desenvolve assim muito grande. E eu fui conhecendo cada conceito, cada estudo, cada escola e fui buscando entender mais, e isso foi o que me trouxe muito das respostas que eu tenho hoje, né? E foi me direcionando, e me direciona até hoje. Então, quando eu vi que eu podia ajudar as pessoas usando as mesmas ferramentas que eu estava utilizando para me tirar de um buraco que eu mesmo vivia, né? Que não é sobre o outro, é sempre sobre mim, né? Eu me coloquei, eu me permiti, eu entrei naquele buraco, então eu precisava sair dali. E aí eu fui entendendo que não era culpa nem da pessoa que estava comigo, nem minha, nem de ninguém. A gente estava apenas vivendo a resposta a uma programação da mente. E aí, Jung, que é o pai da psicologia analítica, que foi aluno de Freud, que é uma das linhas que eu amo e gosto de seguir, né? Ele fala muito sobre você ter a atenção, né? A consciência de tudo que você precisa ter na sua vida. Por quê? Porque aquilo que não é consciente para mim vem do meu inconsciente. O inconsciente é essa área da minha mente que, segundo Freud e o próprio Jung, ocupa 95% de mim, tá? Ela determina a minha vida como um padrão de comportamento, como se fosse um registro de toda a minha vida. Eu fico repetindo padrões, né? Vivendo situações, trazendo pessoas para minha vida, vivendo situações do mesmo jeito e sem entender por quê. Enquanto eu não tiver consciência daquilo, eu chamo de destino e fico repetindo aquilo até morrer. É isso que o Jung fala, né? Aquilo que você não tem consciência vai continuar sendo trazido pelo seu inconsciente e você vai simplesmente chamar de destino. Só que não é destino.
É literalmente o seu inconsciente que determina a sua vida. Ela vai conduzindo você, ele vai direcionando você dentro da programação que ele tem. Freud dizia que a nossa mente é dividida em 5% de consciência, que é a ponta do iceberg, e 95% de inconsciente, tá? Esse inconsciente, ele traz pra gente toda a nossa história, desde o útero da mamãe até o momento presente, como se fosse um arquivo, né? Um arquivo morto de empresa, sabe? Então a gente, sabe aqueles arquivos mortos lá de empresa que ninguém quer entrar para ver? Mexer, né? Cheio de pó. Cheio de entra pó. Lá, a primeira coisa que ataca é a rinite. Exatamente. É aquela briga para poder... Quem vai lá arrumar o arquivo, quem vai procurar o que está precisando ali, né? Vai só deixando, exatamente. Só que o que a psicanálise ela faz? Ela faz você entrar nesse arquivo, ela faz você ir na raiz da dor, ela faz você ir exatamente onde você precisa olhar. Porque Freud fala o seguinte, e isso foi uma coisa que eu aprendi na minha vida, né? Vivendo ali na prática a própria terapia psicanalítica e todas as terapias que eu associei à psicanálise como as terapias de energia, tá? Theta Healy, barra de Axis, a mesa radiônica, eu gosto muito. Então são terapeutas que me ajudam muito, que me orientam também, e manter o equilíbrio da energia, da mente, do corpo e do espírito é o que faz a coisa fluir e você tem um resultado muito mais rápido, né? E Freud lhe dizia o seguinte, se você quiser conhecer um adulto, entenda a infância dele, né? Trazemos da nossa infância vestígios para a vida adulta, né? A infância é uma estrada que a gente trilha por toda uma vida. Não tem para onde correr. Por mais que a gente fale assim, não, eu estou no controle da minha vida. É uma ilusão, você não está no controle da sua vida. Não até você entender como funciona a sua mente inconsciente, que é a maior parte de você. E não é a mente que pensa, é a mente que sente. A gente tem a mente que pensa e tem a mente que sente, né? A mente que pensa é 5% de mim. Então, o nosso cérebro, ele trabalha com símbolos, arquétipos, metáforas. Então, a criança interior, que é essa criança que Freud se refere, ele traz como uma metáfora para nossa mente, né? Que representa as emoções mais infantis que eu trago dentro de mim e que, de alguma forma, não está resolvido ou ainda está pendente, está em aberto dentro de mim. Então, eu preciso mexer naquilo. Só que existe um medo muito grande de olhar para si. E é por isso que as pessoas fogem de terapia, né? Seja qualquer linha terapêutica, a gente tem o hábito de fugir. Eu fugi por muito tempo também. Tem muito preconceito também, né, Ana? As pessoas, às vezes, elas não entendem a importância, então elas criam esse preconceito, né? Por achar que... E agora eu vou falar por mim, tá? Da minha experiência com terapia. Eu faço terapia tem 10 anos. E você começou dizendo que a terapia te salvou, e eu acho isso incrível, porque é exatamente essa frase que eu uso. A terapia me salvou, há 10 anos atrás. Quando eu comecei a fazer terapia, eu estava num processo de depressão. Então, assim, meu marido saía para trabalhar, eu estava na cama, ele voltava, eu estava na cama. Eu estava naquele estágio que nada mais fazia sentido. Sim. Até o dia que ele chegou para mim e falou assim, você precisa buscar ajuda. Sabe qual foi minha primeira frase para ele? Eu não tô louca. São as crenças limitantes da sociedade. Olha que crença, né, absurda que eu Exato. tinha em relação a isso. Essa foi minha primeira resposta pra ele. Eu falei, eu não tô louca. Ele falou, não, mas eu não tô falando que você tá louca. Só que você precisa buscar ajuda, você precisa fazer alguma coisa. Do jeito que tá, não dá mais. A depressão, ela não tava só roubando coisas de mim, ela tava roubando o que eu amava ao meu redor também. Era o meu relacionamento e uma série de coisas. Exato. Né? Então, para mim foi um chacoalhão. E aí, através de uma única pessoa que me mandou uma mensagem, como se Deus tivesse colocado aquela pessoa naquele momento, uma amiga, ela falou assim, eu tava pensando em você, tá tudo bem com você? Aí eu fiquei meio assim, eu falei, não tá, eu tô precisando de ajuda. E essa amiga é da área da saúde, então eu pensei assim, ela deve conhecer alguma terapeuta. Aí eu falei, você conhece alguma terapeuta? Ela falou, conheço, e ela me indicou. E foi assim, quem me tirou, sabe, do buraco? Quem me puxou, quem me abriu a minha mente. Porque ela trouxe do meu inconsciente tudo aquilo que eu precisava enxergar. Ela foi me dando ferramentas para sair do buraco que eu tinha entrado. Então foi assim, entender a importância da terapia, para mim foi fundamental. Hoje eu falo que eu sou uma pessoa antes da terapia e uma pessoa depois da terapia. E não abro mão. Não abro.
Eu sei os momentos que eu falo assim, meu Deus, eu preciso correr para minha terapeuta. Exatamente. Eu preciso correr para minha terapeuta. Eu preciso correr para minha terapeuta, né? Porque as ferramentas que vocês entregam pra gente, não é que vocês vão resolver as coisas por nós, mas vocês vão colocar ferramentas nas nossas mãos para que a gente também consiga ver a situação com mais clareza, né? E saber por que caminho conduzir ali. Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, né? Já aconteceu do paciente chegar na minha sala e me desafiar, me testar, né? Eu vim aqui, mas olha, eu acho que terapia não resolve nada. E a resposta que eu dei para a pessoa foi: está certo, terapia não resolve nada mesmo não. Quem resolve é você. Sim. A terapia, ela não faz milagre. Ela vai te fornecer ferramentas para você realizar o milagre. Se você estiver aberto e disponível para isso, eu estou aqui para te mostrar caminhos e possibilidades. Sim. Mas a estrada é sua. Você vai embora e eu vou viver a minha vida. E aí a pessoa tem que assumir. Porque uma das coisas que a terapia faz, ela faz vários benefícios, né? E é a crença que você trouxe, né? Eu não sou louca. É um pensamento que todos nós, em algum momento da vida, já tivemos. Também já pensei isso lá atrás. Porque a gente traz isso de ouvir, né? De gerações, né? As pessoas vão passando. A terapia é coisa para maluco. Não, não é. Terapia é coisa para quem quer realmente se conhecer. Sim. E quem entende o seguinte, que a minha vida tem como base as minhas emoções. E se 95% de mim é a mente que sente, 95% de mim é emoção. 5% de mim é razão? Então, até essa razão ganhar autonomia para gerenciar toda essa estrutura de emoção, eu preciso ter consciência dela. Eu só curo o que é consciente. Freud fala isso, né? Então, assim, o inconsciente, ele é como se fosse uma bússola. Mas se você não sabe ler uma bússola, de nada vai te servir. Porque ele não vai conseguir te dizer o que você tem que fazer, a menos que você saiba ler uma bússola. Então, assim, eu preciso entender quem eu sou para saber exatamente como e onde eu quero chegar. E conhecer é olhar para essa minha parte humana, que é 95% de mim, que é pura emoção, né? E o ser humano hoje desaprendeu a sentir, né? A gente está cada vez menos sentindo. As pessoas estão cada vez mais frias, têm cada vez mais dificuldades de relações interpessoais, né? E a terapia, ela traz isso. Ela traz essas reconexões dentro de você. Por quê? A nossa mente, o nosso cérebro, ele trabalha com projeção. Então, assim, eu sempre projeto no outro algo meu. Então, eu não consigo me relacionar com ninguém a partir do momento que eu não sei me relacionar ainda comigo mesma. Eu vou afetar as relações interpessoais, seja relacionamento amoroso, familiar, de amizade, profissional, vai ser afetado. Por quê? Porque se eu tenho muitos conflitos dentro de mim, se eu não me perdoo, se eu me culpo, se eu me puno, se eu busco perfeição, se eu me julgo o tempo todo, se eu fico lá me esbofeteando, ai, como eu sou burro, como eu sou burra. Eu tô me massacrando se eu não consigo ter respeito, carinho, empatia, né, paciência comigo mesmo. Eu vou começar a atrair pessoas que vão fazer comigo o mesmo movimento. E aí tá vindo da onde isso? Muito simples. Já viu fruta no pé? O que acontece com uma fruta quando ela é bicada por um passarinho? Ela vai apodrecendo. Não, ela amadurece antes do tempo. Sério? Ela não apodrece, ela amadurece antes do tempo. Assim são as nossas crianças feridas dentro de nós. São as experiências que passamos na infância que, para a criança, foi muito forte. Teve um peso muito grande. Forçou com que ela amadurecesse. Ela não tinha estrutura emocional para aquilo e ela foi forçada a amadurecer em algum grau dentro daquela realidade. Só que se ela amadurece antes do tempo, não é como a fruta que não houve nenhum tipo de invasão nela, né? Nenhum tipo de agressão nela. Então, somos adultos, na maioria das vezes, cognitivamente muito bem estabelecidos, bem-sucedidos, mas dentro de nós, muitas vezes, a gente tem essa criança interior ferida,
que foi forçada a amadurecer antes do tempo, que foi bicada pela própria vida em algum momento, e ela não sabe lidar com aquilo. E ela traz essa marca para a fase adulta. A infância é uma estrada que percorremos por toda uma vida. Queira você ou não, a sua criança interior sempre vai estar aqui. Então você pode escolher, ou você esteja com essa criança no seu controle, no seu acolhimento, tendo consciência que esse comportamento é da minha criança e calma, eu controlo aqui, ou eu posso ignorar essa criança e continuar sendo um adulto infantilizado. E aí eu não consigo me relacionar com nada nem com ninguém, nem no profissional, nem no amoroso, nem no social, nem no familiar. Eu vou ficar pendurada em muitas áreas da minha vida. Por quê? Criança lida bem com dinheiro? Não. Criança ou gasta tudo. Criança ou não gasta nada, porque ela guarda tudo, ela quer gastar o do pai. Ou ela não tem o equilíbrio, né? Criança não sabe se relacionar, criança não sabe ser pai e mãe, criança não sabe ser marido ou esposa, criança não sabe ser um amigo maduro, criança não sabe ser um profissional de sucesso. Em algum momento, quando essa criança aflora, e eu tenho que ter essa consciência, tudo isso é a terapia que me traz. Eu consigo identificar essa fruta que foi agredida fora do tempo dela e trabalhar ali a cicatrização em cima de uma ferida que foi aberta no momento onde ela não estava madura para lidar com aquilo. E aí a terapia ela vai fazer o quê? Ela vai fazer você acolher essa criança interior. Porque a gente precisa da criança, né? Tem gente que fala, eu tenho um paciente que fala assim, eu posso matar a criança interior? Meu Deus. Posso jogar ela? Eu faço hipnose, né? Daí quando eu faço a hipnose, quando volta, né? Às vezes eu faço uma dinâmica, ou então no carro, ou então em algum lugar, dependendo do cenário. Por que eu não posso jogar essa criança fora do carro? Posso. O povo quer se livrar da criança, né? Mas na verdade, não. A sua criança interior, você não tem que se livrar dela, você não tem que ela já foi massacrada. Quando você curar ela, né? Exatamente. É isso que a gente precisa aprender a fazer, né? E quem ensina a gente a fazer isso é a terapia, né? Pelo menos no meu caso foi assim, né? A terapia que me ensinou a lidar com traumas de infância. Com todos nós, né? Porque as terapias, independente da linha, ela vai, né, da linha de abordagem, ela vai trabalhar esse olhar para dentro, né? A saída é por dentro, tá? Então, assim, se eu quiser ter uma boa relação com o dinheiro, se eu quiser ter uma boa relação com a vida, com amor, com amizade, com família, eu preciso olhar para minha criança. O quanto ela está me ajudando e o quanto ela está me atrapalhando e simplesmente eu não estou olhando para ela. A criança ela não atrapalha quando você não está olhando para ela. Ela faz algum movimento para quê? Pensa numa criança de 4, 5 anos. Se ela quer ser olhada e tem um monte de adulto conversando, ela vai atrapalhar. Ela quer chamar atenção. Exatamente. Ela quer chamar atenção. Por quê? Porque ela quer ser olhada. Ela quer ser ouvida. E isso é da criança. Então, quando eu começo a ter movimentos infantilizados, né? E quando a gente fala assim, mas eu não sou infantilizada, eu não faço pirraça. Será que não? Será que quando você vira e fala, eu não vou falar mais com você, isso é uma pirraça? É um ego? É um movimento de quê? De defesa da sua criança ou é maturidade? Porque adultos não ficam discutindo, adultos sentam e conversam, eles resolvem, né? E se não for confortável, tá tudo bem, vai cada um pro seu canto e tá tudo certo. Então a maturidade emocional, a inteligência emocional, ela é construída a partir dessas terapias, dessas ferramentas da terapia na psicanálise, na hipnose, nas terapias de energia, que eu faço na minha vida pessoal. Entende? Eu trabalho tudo isso na minha vida pessoal, faço a minha terapia de psicanálise, eu faço as minhas terapias de energia, eu trabalho todas essas ferramentas comigo e eu vejo e vivo o efeito disso todo dia na minha vida, o que para mim é muito gratificante. É uma bênção de Deus. É a resposta das orações que eu fiz lá atrás para direcionar a minha vida. E quando eu pedi para Deus, eu não pedi para sair daquele casamento. Eu pedi para que ele me ajudasse a encontrar respostas que me tirassem do vazio que eu vivia. Por quê? Porque parte daquela relação para mim era ruim, mas eu também trazia muitas interpretações das feridas que a minha criança sofreu lá na minha infância.
Ana, você acha que você falou lá no começo, né, a questão de repetirmos padrão, né? E agora você está falando da questão da criança interior, né? Se a gente não cura a nossa criança, a gente repete os padrões, né? Que a gente viu de repente nossos pais fazendo, ou o ambiente que a gente cresceu, isso tudo interfere, né, na nossa criança interior, né? Então, como tratar isso e como identificar essa questão que a criança interior precisa ser curada para que a gente não repita esses ciclos. Nem você estava falando do seu casamento, né? Que você não pediu para você sair de um casamento ruim, um casamento tóxico, né? Mas que você queria enxergar a situação e tudo mais. Às vezes a gente vê algumas pessoas que ficam em relacionamentos ruins porque viveram aquilo na infância e acham que aquilo é normal, né? Tem essa questão também, né? Total. E a terapia, ela ajuda a gente a identificar isso. Isso, né? Exatamente. O que eu vivia e eu percebi isso, né? E essa sua pergunta é muito interessante porque é a dúvida da maioria das pessoas. Relacionamento amoroso e financeiro são os temas mais trazidos para a terapia. Mas num contexto geral, tudo é afetado, inclusive saúde. Sim. As psicossomáticas, né, que são as doenças, a somatória das emoções conflitantes e não resolvidas dentro de mim, que começam a afetar meu corpo. Começa a trazer várias doenças, dores em vários lugares que eu nem sabia que existia. As coisas começam a acontecer em graus diferentes, porque o último a ser afetado, o último recurso que a mente usa é o corpo. É o inconsciente chamando a sua atenção. Eu preciso que você olhe para isso. É uma linguagem simbólica. Uma vez eu ouvi, eu não lembro quem falou, que o corpo fala. Total. Né? Então a gente tem que entender, tipo, se eu tô ficando muito doente, muito recorrente, eu vou ao médico e não encontro nada, será que não é o meu emocional querendo me mostrar alguma coisa, né? Às vezes o próprio médico fala isso. O médico examina a pessoa inteira e fala, olha só, já parou para pensar que isso pode ter fundo emocional? Né? Vai fazer uma terapia. Muitas vezes as pessoas vêm para mim indicadas pelos médicos que já identificam ali que tem fundo emocional. Uma vez que 95% de minha emoção, não adianta querer negar isso. Sim. Né? O ser humano, ele é feito de emoção. A razão é um bônus da vida. Nós temos isso em cima dos animais. É o nosso presente em cima deles, né? Mas a minha maior parte ainda, a minha essência divina ainda é emocional. E a gente está perdendo isso, né? E a terapia, ela resgata essa identidade divina, essa coisa gostosa de olhar para dentro e se permitir sentir, se permitir lembrar que você é um ser humano, sim, né? E aí, o que a gente faz? Muitas vezes voltando na sua pergunta, né? Uma coisa muito comum que acontece que eu pego muito nas terapias, eu gosto muito da simbologia, que é a linguagem do inconsciente, né? Sonhos, símbolos, desenhos, arquétipos, é a minha paixão. Por isso que eu gosto muito da linha do Jung, ele tem essa linha de estudo, né? E uma das coisas que eu gosto é de ficar analisando tudo que acontece à minha volta. Uma dinâmica que eu gosto de usar é uma dinâmica que eu criei, chamada mapeamento da alma. Então eu coloco você para desenhar. E nesse desenho eu vou pegar exatamente onde está alguns pontos do seu inconsciente, como se fosse um campo, né? E eu vou conseguir identificar onde está no seu inconsciente aqueles pontos de bloqueio, de trava e em que área da vida isso está te afetando. Eu consigo fazer esse movimento, isso é uma didática, né? Um método, uma ferramenta que eu mesmo criei e que ainda estou fazendo alguns aprimoramentos nela, mas está indo bem legal, estou gostando bastante. Então, o que acontece? Quando você faz esse movimento, você pega muito uma coisa chamada triangulação. E essa triangulação, normalmente, é o ponto da dor, tá? Essa triangulação, ela é feita entre a criança, o pai e a mãe. Em algum ponto, a minha criança triangulou com meus pais. Como, Ana? Triangulação funciona de vários aspectos, depende do contexto. E aí entra a história de cada um. Existe a triangulação onde eu entro defendendo a mamãe porque o papai era agressivo. Existe a triangulação onde eu entro defendendo o papai porque a mamãe era abusiva. Existe a triangulação onde eu entro me defendendo porque eles eram abusivos comigo. E aí vai.
né? Então, depende do contexto. Numa forma geral, o nosso cérebro ele é irracional. A nossa mente inconsciente também é irracional. Então, eles trabalham como? Com a informação crua, sem filtro e sem razão, sem lógica nenhuma. É por isso que sonho não tem pé nem cabeça. Você acorda apavorado porque estava voando numa baleia. Você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo numa baleia? Pois eu digo para você que você está fazendo numa baleia e você vai ver que faz sentido quando você racionaliza e traduz essa fala. Mas para o inconsciente, ele não está preocupado se aquilo é lógico ou não. Ele está usando os símbolos. A triangulação é uma linguagem simbólica do inconsciente, onde ele traz isso na fase adulta. E aí você vai buscar pessoas, normalmente, como o papai ou a mamãe, que eram o quê? Lado sombra, mais agressivos. Então, por exemplo, você vai casar ou você vai se envolver amorosamente, que é mais comum, mas em amizade acontece pra caramba, é que a amizade é mais maquiada, tá? A gente se ilude muito com a amizade, mas a amizade é mais maquiada, mas a gente traz muita triangulação em amizade, muita. Você vê que os amiguinhos estão fazendo o papel que papai e mamãe faziam. E aí os coleguinhas começam a dizer o que você tem que fazer. Começam a mandar em você igual papai e mamãe fazia lá atrás. Aquilo te incomoda, mas em alguma forma você fica ali. Você sente necessidade de agradar. Olha a mente presa num padrão. Sim. Amor, a mesma coisa. É comum no amor, porque a intimidade na vida amorosa ela é maior, né? Ela é mais profunda. Então, dentro do relacionamento amoroso é muito comum essa triangulação. Então, a mulher se envolve com um cara abusivo, né? E aí você vai ver na triangulação, ela tá trazendo a relação dos pais para a vida amorosa dela. Se ele não é abusivo, ela se torna. Sabia disso? Já acontece muito, muito comum. Por quê? Porque existem ali feridas que não foram curadas. Então a mente, ela precisa ter um abusador na relação. Então, se você é uma pessoa super doce, o seu marido é abusivo, aí você sai daquele relacionamento, se livra daquilo. Se você não cura isso, você vai e pega um cara legal pra caramba, gente finíssima, você se torna abusadora. Porque no padrão que você traz, precisa ter um carrasco e uma vítima. Entendi. Se eu não sou a vítima, eu me torno o carrasco. E aí eu faço aquela pessoa a minha vítima. Entende? Por quê? Porque eu não curei. A mente ela vai ficar repetindo o padrão. Por quê? Porque eu tô carregando a referência, a primeira referência, a referência padrão, né, primária, que eu trago no inconsciente, como se fosse um livro de páginas em branco. Qual foi a primeira relação amorosa que eu tenho? Papai e mamãe. Eles são a minha referência amorosa. Sim. As pessoas que me criaram são a minha primeira referência amorosa. Normalmente papai e mamãe, avós, né? Então, se não era o casamento dos seus sonhos, por mais que você abomine e rejeite aquilo, você, quando menos perceber, você vai estar repetindo esse padrão. E é uma coisa tão sutil que quando você menos espera, ou você está no papel do abusador, ou você está no papel da vítima. Mas você fica repetindo o danado do padrão. Quando você traz isso para a consciência, e isso é muito comum aqui, né? Quando a pessoa ela chega, ela fala, mas por que, gente? Ele é maravilhoso. Aí a pessoa começa a pisar no cara. O cara é gente boa pra caramba, né? É um cara, assim, dos sonhos. Aí a primeira coisa que eu falo é, mas você não pediu... Qual era o tipo de homem que você desejava? Ah, assim, assim, assim. Ele não supre isso? Não, ele supre. E por que você tá achando um pelinho ovo? Ah, mas você tá com saudade. Olha a crise de abstinência do abusador, né? A pessoa sente falta, é a abstinência mesmo, tá? Ela sente falta de ser manipulada, de ser maltratada, de ser judiada, porque é o padrão que ela viu papai e mamãe se fazer. E a mente empurra a gente nisso. Tô trazendo exemplo amoroso, mas isso acontece em todas as áreas, tá? Profissional, familiar, de amizade, que amoroso é mais comum, né? Uhum. Mas então a gente tem que ficar atento a todas as áreas. Tudo à nossa volta fala sobre mim, né? E daí a gente volta e fala, tá, e daí? O que eu faço com isso? Isso daí você vai ter que curar, você não tá pronto para se relacionar, você tá indisponível pro amor. A mente consciente quer amar. 5% de você fala, nossa, eu quero ter alguém. 95% fala, não, eu tenho medo e você não vai trazer ninguém para cá. Se você trouxer, eu vou sabotar e botar para correr. Ou eu vou sabotar na submissão,
ou eu vou sabotar no abuso. No abuso. E eu vou criar um contexto onde a pessoa não vai aguentar ficar. E se ela ficar, ela vai ficar na infelicidade, ela não vai ficar bem. Vai ser uma relação instável, vai ser uma relação abusiva, tóxica e totalmente desregular, né? Ela é totalmente desigual. Por quê? Porque papai e mamãe viviam. Em terapia, o que você faz? Na minha linha de atendimento, eu uso várias ferramentas além da psicanálise. Eu uso a PNL, eu uso a hipnose, a neurociência, a desenho, sonho, simbologias. Então, eu vou usando ferramentas, né, para ir trabalhando a desconstrução desse registro, ou seja, o identificar, ressignificar e reprogramar esse registro dentro do meu inconsciente. Porque não é culpa da pessoa, nem de quem está com ela. É um movimento involuntário, que o Jung fala que se você não traz para a consciência, você vai ficar chamando de destino. Eu tenho o dedo podre, é meu destino achar um homem ruim. Ou eu tenho o dedo podre, é meu destino quando o cara gosta de mim eu pisar nele. Não, não é seu destino e nem é seu dedo podre. Isso é uma ferida que você não curou e você está fazendo outras vítimas e aumentando a sua ferida. Cura essa porcaria que você vai ser feliz e vai parar de ficar machucando os outros também. Daí você vai identificando. É muito legal quando a pessoa vai trazendo para a consciência, né? E foi por isso que eu criei a mentoria para casais. A mentoria para casais, ela trabalha isso, a reconexão dos casais a partir da cura dessas feridas. Então eu trago para a consciência dos casais, em 5 sessões apenas, que eles precisam tirar a criança da relação, porque criança não casa, criança não se relaciona, criança não transa, criança não faz nada disso, criança brinca lá no quintal. São os adultos que têm que estar na relação. Então, cadê esses adultos da relação? Então, eu criei essa mentoria exatamente para os adultos terem consciência de que existe um momento da criança na sua vida e existe um momento do adulto. Ai, Ana, quando que eu posso ter a criança? Você sabe quando você tem que ter a sua criança interior ali ativa com você? No parque de diversão, numa festa, no almoço de família, quando todo mundo começa a dar risada, brincar, se divertir, não é gostoso? Sim. Aquilo é da criança. Sabe quando você tem que ter a criança ativa em você? Quando você ativa a sua criatividade, quando você ativa seu mundo de possibilidades. A criança, ela é muito importante dentro de nós. A gente tem que ter esse arquétipo. Ele é importante. Ele só tem que estar no meu controle. Eu não posso pegar o lado sombra da criança, que é a imaturidade, que é a infantilidade, que é o apego, a dependência emocional, a carência afetiva, o egoísmo, aquela coisa de sem medida. A criança não tem limite. Ela vai botar os pés pelas mãos, ela vai atrapalhar. Ela quer atrapalhar porque ela quer chamar a atenção para ela. Quando o adulto está na sua criança, ele está no lado sombra. Mas quando ele está no lado luz, é o lado da criança que é criativo. É o lado da criança que vê um mundo de possibilidades. Pergunta para uma criança de 5 anos de idade o que ela quer ser quando ela vai crescer. Ela não tem limite e ela não tem julgamento, ela não tem preconceito. Ela fala, eu quero ser dona de casa, eu quero ser palhaço, eu quero ser gari, eu quero ser motorista. Para ela só quer ajudar. Ela quer ajudar, ela tem como propósito de vida, a nível inconsciente, ajudar as pessoas, porque ela entende que todas essas funções em alguma forma ajuda o outro, porque isso é nosso, é de nós seres humanos, né? Ter esse propósito de vida, de ajudar o outro. A gente tem essa dentro de nós. A criança, ela não fica vendo que paga mais. Isso nós somos corrompidos mais para frente. E aí a criança, ela começa a morrer de forma muito agressiva quando, infelizmente, esses pais feridos, com as suas crianças feridas, chegam e falam, para de desenhar aí, para de brincar e vamos lá carpir, vamos trabalhar que tem que pagar a conta. E aí você vai castrando essa criança e impedindo ela de sonhar. De sonhar. Você entrou num assunto que eu estava pensando nessa pergunta. Tem a questão do pai ferido, que acaba não punindo, mas tipo tirando a infância da criança, porque ele foi ferido. E tem o pai ferido também, que daí não impõe o limite. Qual que é o perigo dessas? Que é uma linha, né? Nossa! Os dois são perigosíssimos. E hoje a gente tem muito dessa geração, não tem? Muito. A gente vem numa... engraçado, essa pergunta é interessante, porque a gente vem num ritmo assim. A gente vem de gerações 60, 70, 80, pais muito rígidos demais, sem limite nenhum pelas suas crianças feridas, né?
abusivos, agressivos até, né? Mães muito submissas, pais muito agressivos, e esses filhos num pico de neurose muito grande. É tanto que nos anos 80, de 70 para 80, o índice de cigarro era absurdo, né? Foi a época todo mundo fumava. Todo mundo fumava. Exatamente. Né? Por quê? Pico de angústia. Aliviar, para mostrar, para desafiar, para ir bater de frente, para preencher vazio, e aí outras representações simbólicas que vai ter, né? Eu diria que de 2000 para cá, mais ou menos, a gente está na geração que a turma chama de Nutella, né? Onde esses pais que foram muito feridos por pais abusivos nessas décadas anteriores, afrouxaram demais, perderam o limite também. Então, qual é o grande problema? Toda criança, ela precisa de afeto e de regra, em equilíbrio. Até 2000, muita regra, pouco afeto. De 2000 para cá, afeto desmedido e regra zero. A gente está saindo de uma geração de neuróticos, que somos nós, e entrando cada vez mais numa geração de perversos. O índice de narcisismo está cada vez maior. Por quê? Porque o narcisista não tem limite. E essas crianças não têm limite nenhum. E esses adolescentes estão de um jeito que tudo é justificável. E aí, qual é o perigo disso? A perversidade é onde está o quê? A sombra da sociedade. Você entendeu? Então, a tendência é piorar sim, apocalíptico, inclusive, né? Eu diria daqui a pouco. Mas você entende o quanto foi crianças feridas criando outras crianças, e a fala é: eu não vou fazer com meu filho o que meu pai fez comigo. Exatamente. Não funciona desse jeito. Não é bem assim. Não é assim. Tem que ter esse equilíbrio. Né? Só que você não tem como... a importância da terapia, né? Das pessoas entenderem, pelo amor de Deus, o quanto é importante, né? Exatamente. Só que não tem como a gente julgar as pessoas. Por quê? Porque cada um tem a sua própria dor. Sim. Então, é a terapia que ajuda a gente a encontrar esse rumo, essa direção. Né? Não, eu não tenho que fazer o que meus pais fizeram comigo, mas eu também não posso fazer tudo que essa criança quer. Que ela quer. É a criança que reina hoje, né? E aí a gente tem uma leva de perversos chegando de uma forma que vai chegar uma hora que ninguém vai dar conta disso. Pode ver que as pessoas hoje já não querem mais relacionamento, elas não têm respeito nenhum por ninguém, elas não têm responsabilidade afetiva, porque a leva de perversidade está aumentando, e essa perversidade ela vem com uma blindagem. Porque toda a estrutura de personalidade, neurose, psicose e perversão, de alguma forma, vem para blindar, proteger a minha mente de alguma coisa, tá? Então, o neurótico, ele sofre com medo absurdo, desmedido. Por quê? Ele precisa se proteger de algo que ele traz lá de trás e que nem sempre ele tem consciência. O perverso também. A perversidade, dentro da estrutura perversa, o topo é a psicopatia, tá? Narcisismo seria ali a basezinha dele. Então, também não deixa de ser uma defesa da mente. Aquela pessoa também traz uma história de dor. Em algum momento da vida ela foi ferida. A diferença é que o neurótico, ele não quer que ninguém sofra igual ele sofreu. Então ele fica, não, eu sei o que é isso. Ele tem empatia demais. E aí ele não encontra o limite, porque a criança não tem o limite. Então, quando eu estou nas personalidades, na sombra das personalidades, eu estou na criança, que é a neurose, psicose e perversão. E o perverso, ele não tem empatia nenhuma. Então ele fala assim, eu passei por isso, tu vai passar também. Eu sofri isso, tu vai sofrer também. O famoso, na minha vez, ninguém avisou. Agora tu vai pastar também. Eu não pastei, tu vai pastar também, né? Então fica essa... E aí a gente está saindo de um ponto, de um polo que era mais fácil de controlar, na minha visão, tá? Essa é a minha percepção. A neurose é o ponto da salvação. O neurótico, ele busca a cura, ele aceita a cura, ele tem a empatia, ele quer ajuda, ele tem essa coisa. Então, o neurótico, ele aceita. Só que a gente está entrando numa geração onde a perversidade está predominando, onde o narcisismo está sendo maior. Sim. A falta de limite. E o perverso, ele não tem limite. O prazer dele é quebrar a regra. Não pode? Peraí. Ele faz por prazer. Papai e mamãe não me impediu, quem é você para me impedir? Né? Só que essa geração, né, essa leva de perversidade, ela é uma leva que a gente não sabe lidar, não. Então, na minha opinião, não é uma leva que pede ajuda. O perverso, ele não aceita uma terapia, ele tem muita dificuldade de reagir e ele ataca.
Ele não se defende, porque o neurótico ele se defende, o perverso ele ataca. Entendi. Entendeu? O neurótico não se mata, porque ele morre de medo da morte, ele entra em pânico, né? O perverso não. O perverso ele ataca, ele não tem medo. Ele quer que você sofra o mesmo que ele sofreu e até um pouquinho Ou mais. até mais. Ele quer punir a sociedade pelas dores que ele carrega. E ele não tá nem aí. Não pensa em nada. Não, né? porque Pensa ele nas não tem consequências. essa mesma percepção que a gente tem, ele não tem empatia, ele não tem essa mesma sensibilidade, não tem E empatia nenhuma. é tão perigoso que a gente nunca viu um índice tão alto de suicídio em adolescentes, né, Ana? Como a gente vê hoje, né? Por não Exatamente. saberem lidar com frustrações, por não saberem lidar com consequências, né, das escolhas, que cada escolha nossa tem uma consequência, e essa geração não está sendo preparada para isso, né? Não, nem um Pela pouco. falta de limite, né? Que é o que você falou hoje, zero regra. Ela não está sendo preparada porque esses pais não têm os pais, tá faltando o quê? Estrutura familiar, base familiar. Mas esses pais também estão com a criança ferida, que vem de avós com criança ferida, que vem de bisavós com criança ferida. Eu diria que é quase uma maldição de gerações, né? Todos esses adultos estão em modo adulto, são corpos grandes, adultos, operando em modo infantil. Como se a mente operasse em modo infantil. Então, se eu tô em modo infantil, criança sabe educar outra criança? Não. Ou ela vai bater de frente, ou ela vai ser permissiva. Mas ela não sabe encontrar o equilíbrio, ela não sabe se impor, ela não sabe ter autoridade. Essa leva, ela vai vir sem limite nenhum. E aí a sociedade não vai saber lidar com isso, como já não está sabendo. As pessoas não sabem amar, as pessoas não sabem sentir, as pessoas não sabem respeitar, as pessoas não sabem gostar do que é bom mais. Aí a gente fica vivendo de lembrança, né? Você abre o TikTok, Instagram, você abre as redes sociais, só vem as coisas, as músicas do passado, as novelas do passado, Felipe as coisas do passado. Você fala, bom era aquela época que as pessoas ainda tinham o quê? A emoção ali, ainda que desmedida, né? Mas a neurose, essa leva de neurose, ela é muito mais fácil de lidar, porque ela é que busca a cura. É o neurótico que faz terapia. Narcisista não é pra terapia. Ele é o dono da verdade, você vai dar a verdade pra ele como? Não tem como. Não aceita, entendeu? Né? Então, assim, o que a terapia ela faz? Ela te resgata de você, né? Ela resgata você de você mesmo. Ela traz pra você uma identidade que a criança não teve. Então, quantos adultos, hoje eu diria pra você, né, que estamos com falta de adultos na sociedade. E se você observar sutilmente a criança interior de cada um, ela é muito mais evidente do que adultos. Permanecemos muito mais em comportamentos imaturos durante o dia, em várias áreas da vida, do que em comportamentos adultos, né? Com respeito, com maturidade, com empatia, com sociabilidade, né? Com tudo que precisa ter. Tá em falta os adultos na sociedade. As pessoas não sabem mais ser maduras para nada, entende? E essa falta de maturidade, ela vem por essa criança dominante. A terapia te ajuda a trabalhar essa inteligência emocional, a liberar, né, essas travas e bloqueios, a tirar você da fantasia que a mente cria para proteger a mente. Todo movimento da mente, a PNL fala isso, né? Todo movimento da mente tem uma intenção positiva. Ela não faz por mal. A mente não joga você numa triangulação porque ela acordou e falou, hoje eu vou ferrar com a Ana. Não, ela não faz isso por mal. Ela é como se fosse uma programação. Ela é um programa de computador. Ela faz o que tem que fazer. Então, é a razão que tem que assumir. É a razão que tem que falar, opa, peraí, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô vivendo isso? Eu nasci para isso mesmo? Né? Cara, a felicidade é uma coisa que só depende da gente. Sim. A vida ser leve só depende de você. E, na verdade, a vida é muito leve. Tudo pode ser muito fácil, tudo pode vir para mim com facilidade, alegria e glória, tudo pode ser leve. Mas nesse mundo, porque depende de como você tá com você. A partir do momento que você estiver bem com você vai estar bem com o mundo. E pode estar caindo o mundo lá fora, você vai ficar bem. Então, a terapia, ela te traz essa autonomia, essa maturidade para saber lidar com as situações de fora, sem permitir que aquilo te afete, mas dando o apoio que precisa para quem precisa, sem também absorver a história de ninguém.
Saber até onde você pode ir. Então ela te ajuda a dar limites, ela te ajuda a dizer o não, ela te ajuda a resgatar uma identidade, ela te ajuda a se libertar das travas que a gente carrega da própria mente. Minha questão não era meus pais, eu sou filha adotiva, não era minha adoção, meus pais biológicos, nem meus... Não era meu casamento, não era meu ex-marido. A questão estava toda em mim. E a terapia, ao longo desse processo, trouxe para mim essa consciência. E tudo que eu trago para a consciência, eu curo. A partir do momento que eu curo, eu saio do julgamento. Eu não julgo mais essas pessoas. Você passa a entender, né? Exato. Você passa a respeitar que os meus pais biológicos têm uma história, meus pais adotivos têm uma história, e eu só tenho a agradecer a eles por cada um que teve um papel na minha vida. Meu ex-marido tem a história dele, que também não foi fácil, e ele tem as dores dele. A gente tem uma história muito parecida. Eu também sou adotada, e hoje eu falo que assim, a terapia me ajudou a entender que os meus pais, tanto biológicos quanto adotivos, eles fizeram o melhor que eles puderam com aquilo que eles tinham. Exatamente. Então, eu saí exatamente dessa posição de julgamento e entra no lugar de agradecimento. Isso. Perfeito. É isso. E realmente isso fica muito mais leve. Quem julga, Ana? Quem que julga? Criança. A criança. Você entende como é sutil? Mas quem que julga? A criança. A criança julga porque ela não sabe. Então ela fala, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, fulano me odeia, né? Então, eu vivi um relacionamento tóxico, né? Beleza. Mas foi culpa só dele? Não, eu era responsável por aquilo, eu permiti, eu estava ali por quê? Foi o que eu parei para questionar. Eu falei, o que eu estou fazendo nessa relação? O que conecta essa pessoa? A dor. Carregávamos dor parecida. E eu fui buscar minha cura. E óbvio que quando eu curei, eu desconectei. Sim. E tá tudo bem. E ele vai seguir a vida dele, como já seguiu, e eu tô seguindo a minha. E vida que segue. Sim. E agora eu tô me preparando pra quê? Pra buscar me conectar com pessoas que estejam na vibração elevada, como eu tô buscando aumentar cada vez mais as minhas vibrações. Quando a gente fala de vibração, de energia, a gente tá falando de emoções e sentimentos. A energia é a vibração do amor, do perdão, da cura, da ressignificação. Mas quando a gente fala disso, o que a gente aprende na terapia? Quando eu falo de perdão, não estou falando de perdoar o outro, eu estou falando de me perdoar. Porque quando eu me perdoo, o outro é uma consequência desse sentimento. Porque a primeira coisa que a gente faz, né? Quando eu saí de uma relação, eu saí com ódio também, virada no giraia. Queria a caveira dele. Tá tudo certo. Ser humano, né? Aí eu fui trabalhando nas minhas terapias. E fui estudando mais. É que o povo acha que porque a gente é terapeutizado, não tem né? Que a gente não vai mais sentir nada, exato, né? a gente aí eu tô não com a terapia em dia. E daí que eu tô com a terapia em dia? Me deixa. A minha terapia em dia manteve o réu primário. Exato. Fala, minha terapia em dia é só pra eu não matar alguém na rua. Exatamente, para manter meu réu primário, né? Mas ele vai... então, assim, depois, com muitas terapias, tanto as terapias de energia, quanto a terapia da psicanálise, né, hipnose e tudo mais, eu fui ressignificando isso. Porque eu precisava sentir aquela dor, o luto, né? Então, eu fui ressignificando essa dor. E aí eu fui entendendo por que ele agia dessa forma e por que eu permitia. Eu estava numa triangulação, papai e mamãe também era assim, bebê, babapá, tá tudo. E foi encaixando. E depois, qual é a primeira coisa que a gente fala quando a gente sai com raiva de alguma coisa? Você não sai com raiva da pessoa, você sai com raiva de você. Por que eu deixei? Por que eu não fiz? Por que eu falei? Por que eu não reagi? Por que eu não vi? Como que eu fiz esse negócio desse acontecer? Como que eu me permiti viver isso, exatamente. Né? Você entendeu onde é que está o ponto da cura? Não é na pessoa que te agrediu, não é na pessoa que te machucou. Está em você olhar para aquilo. Por que eu permiti? Mas é culpa da pessoa? Não, a pessoa ela foi um oportunista que o meu inconsciente trouxe para me mostrar algo que eu precisava curar em mim. Ele só entrou na minha vida para me mostrar algo que eu precisava curar em mim. Assim como todas as amizades que eu cortei, assim como todos os profissionais que não estão mais perto de mim, assim como familiares que também não tenho mais convívio, são pessoas que já entraram, me ensinaram alguma coisa e eu trouxe para a consciência que entendi. Mas se não encaixa a energia, desconecta e tá tudo certo. Mas é preciso ter essa percepção também, né, Ana? Pra gente saber o momento certo de sair de relacionamentos, ambientes tóxicos e tudo mais, né? Isso é construção. Então, Ana. Tudo faz parte. A turma que entrar na terapia já quer milagre daqui a 15 dias. Não, também tem pessoa que fala assim pra mim, 10 sessões tá o suficiente? Eu falo, só pela sua pergunta, você vai ficar aqui um bom tempo comigo, hein?
filha. Eu tô há 10 anos levando uns tapinha na cara com luva de pelica. Exato, eu já tô há 10 anos na área terapêutica, estudando terapia, vivendo a terapia, fazendo a terapia, né, em todas as posições da terapia, e eu ainda tenho milhões de coisas para curar. Sim. Né? Então, assim, eu ainda tô aqui, e é para a vida toda, e eu tô buscando cada vez mais resgatar a minha identidade, trabalhar a minha cura, trabalhar o meu perdão, porque é tudo sobre mim. Eu preciso trabalhar essas relações, porque na hora que eu me perdoei, eu perdoei ele, eu perdoei todo mundo que já me machucou em algum ponto, e eu entendi que cada uma dessas pessoas só vieram para me ensinar. É como se fossem peças de um xadrez, cada um ali tem uma função importante. Depois que aquilo vai, a vida tira. E tá tudo bem, tirou, agora o que eu tenho que fazer? Como um videogame, eu vou para a próxima fase. Mas para eu ir para a próxima fase, eu tenho que estar com a fase anterior resolvida. E é isso que a terapia faz. Ela te liberta de prisões que a gente cria aqui. Nosso grande problema é a nossa própria mente. Assim como a nossa grande solução também está aqui. Entendeu? A nossa cura está aqui. Assim como o grande problema que eu arrumo para mim também está aqui. Você diz isso muito, né? A gente conversa bastante quando você vem fazer as unhas e você sempre fala, a mente mente pra gente, né? Então, eu adoro essa sua frase, a mente mente pra gente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Exato. Porque a gente pode tanto se elevar como se auto-sabotar e por aí vai, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo com a nossa mente. Ana, eu sei que se eu mandar todo mundo que tá nos assistindo agora... É normal, pode ser normal. Pra você... Talvez você nem tenha agenda, né? Para atender todo mundo. A agenda tá lotada, graças a Deus. Mas eu sempre falo que aqui é igual coração de mãe. Manda que a gente sempre dá um jeitinho de encaixar. Mas assim, para pessoa que não faz terapia e ela tá, né, começando a entender, ou de repente uma pessoa que vai nos assistir e já esteja pesquisando sobre, o que ela tem que levar em consideração, Ana, na hora de buscar um profissional, né, de saúde mental, o que ela tem que levar em consideração na hora de contratar esse profissional? Eu gosto dessa pergunta, é uma pergunta diferente, viu? Porque normalmente a gente fala assim, o que eu tenho que levar em consideração para contratar um profissional? O currículo que ele tem? O conhecimento que ele tem? Eu conheço um monte de gente que tem currículo, tem conhecimento em várias áreas, em áreas diferentes, e é um péssimo profissional, né? Então, isso talvez seja um ponto, mas não o ponto. O ponto, tá? Eu acho que tudo na vida tem um segredinho. Lembra que 95% de nós é emoção? Aprenda a ouvir seu coração. Você se conecta com o outro pelo que você sente, não pelo que você pensa. Se aquilo te faz bem, se aquilo fez sentido para você, se aquilo encaixou com você, se aquilo te trouxe paz, é porque ali é o seu lugar. Então, quando eu chego e eu converso com um profissional e eu sinto paz, eu sinto segurança, eu respeito a minha intuição sobre aquilo, eu não quero saber nem o currículo que ele tem. Eu quero saber que me conectei e aquilo fez sentido e por algum motivo, ainda que por um momento, trabalhar com aquela pessoa talvez seja a resposta que eu busque. Ninguém entra na nossa vida à toa, ninguém cruza o nosso caminho à toa. Tudo tem um porquê. É a sincronicidade que o Jung fala, né? E lá na Bíblia também fala, né? Que nada acontece por acaso. Então, se cruzou o seu caminho, dê a chance. O que você faz? Você não tem como avaliar uma pessoa de primeira. Você tem que dar a chance para ela de mostrar quem ela é. Então, eu sempre sugiro assim, faça no mínimo 3 sessões com essa pessoa. Feche um pacote de um mês. Faça 4 sessões, uma por semana. Se você não gostar, não volte. Se você amar, fique. Fique, se dedique, abra o coração, sem julgamento, vai lá e fala, tô pronto, vamos lá, bora resolver. Né? Isso em tudo na vida, a paixão, intuição. O segredo do bom profissional é trabalhar em intuição, seja em qualquer área que você estiver. O bom terapeuta é aquele que respeita aquilo que ele está sentindo, a intuição, porque o inconsciente ele guia a gente, é a sincronicidade, o Jung fala isso. Quando você consegue ouvir a sua própria voz interna, você consegue saber que direção tomar. As respostas vêm como relâmpagos que acendem no céu, e você fala, uau, tô vendo isso, é muito real, né? Mas primeiro, aprenda a ouvir essa mente e aprenda a confiar no que você está ouvindo, porque senão a gente fica ali, ai meu Deus, mas será que é isso mesmo? Ai, mas eu não sei, eu tô sentindo isso aqui, mas será que é isso mesmo? Então você fica ali meio que questionando, né? Então,
é o seu teste de também confiar no que você está sentindo. Então, assim, seja qualquer área da vida, seja qualquer situação, inclusive profissional, respeite o que você está sentindo e se dê a chance de conhecer, analisar, perceber, sentir de perto. Então, o que você vai fazer? Marca uma sessão ou fecha um pacote de 4 sessões, faça mais 4 sessões. Se nessas 4 sessões você vê que surtiu efeito para você e faz sentido, é ali o seu lugar. Pelo menos por um bom período de tempo. Não fez sentido. Encerra e vamos fazer é a famosa aula experimental. Sim. Que a gente faz, né? Por quê? Porque isso é muito particular, é como perfume. Eu tenho o cheiro que eu gosto, você tem o cheiro que você gosta, e aí, né, eu gosto mais do cítrico, de repente você gosta mais do amadeirado, e eu não gosto do amadeirado. Perfume doce me dá dor de cabeça, de repente perfume doce para você é uma delícia. Uhum. Então, é muito particular, por isso que a gente tem que, antes de qualquer coisa, independente de tudo, escuta o que você está sentindo. Ouça a sua intuição, né? Porque é ali que está a resposta que você busca. Quando a gente aprende a ouvir, e esse que a terapia ela faz, né? Por isso que eu gosto tanto da linha do Jung, né? Ele faz você aprender a se conectar com esse eu superior que vive dentro de mim, esse meu outro lado, que tem a direção da minha vida e que eu tô batendo cabeça porque eu simplesmente não sei ler uma bússola. E a terapia te ensina a ler a bússola, que é perceber esses sinais, esses símbolos, essas coisas bem sutis à nossa volta o tempo todo, né? Sim. Certo? Então seria mais ou menos por aí, né? E a Pandorinha é a minha assistente terapêutica. Assistente terapêutica, ela é linda, maravilhosa. Né, meu amor? Fala, eu sou assistente toda terapêutica terapeutizada. Ana, muito obrigada por todo esse bate-papo. Eu acredito que assim a gente tem muita coisa para falar. Você pode voltar outras vezes e quantas vezes você quiser, vai ser sempre muito bem-vinda. Dá pra gente falar sobre narcisismo, que eu acho que é um assunto que muita gente tem assim algo, né, a respeito envolvendo isso. Então a gente marca um outro bate-papo, né? Deixa o seu Insta pra galera que vai nos assistir, pra galera poder começar a seguir você também. E, gente, corre pra terapia que faz total diferença. Tá, Ana, muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje, né, por essa oportunidade. É uma coisa que eu adoro, né? Falar já é uma coisa que eu gosto, então, e falar do que a gente ama é melhor ainda, sim, né? Então, a terapia, a área terapêutica se tornou uma paixão na minha vida e tem trazido para mim as respostas, as soluções e os caminhos para minha vida também. Então, isso é muito gostoso, poder ajudar as pessoas a encontrar caminhos e respostas, né? A gente pode sim, quando você quiser, eu estou à disposição para falar de sonhos, de narcisismo, de relacionamento, de tudo que você quiser, a gente fala. Então, né? É uma delícia no olhar da terapia, sempre existe ali muitas possibilidades, tá? O mundo é cheio de possibilidades, né? O que mais é possível. Então, o meu Insta é o Corre Pra Terapia, tá? E não deixa de correr para terapia, porque ela é libertadora. Total. Se não sabe como fazer, só vem comigo. Gente, esse foi o nosso segundo episódio. Muito obrigada, espero que vocês gostem. E logo a gente solta esse vídeo aí.